Campeão em 2003, 2013 e 2014. São 1.461 jogos no Brasileirão, com 615 vitórias, 403 empates e 443 derrotas. Chegou a hora de falar do Cruzeiro no nosso especial em O Gol. E o nosso convidado é o Thiago Fernandes, jornalista do Gol. Ele aparece na Band nos Donos da Bola e na Rádio Band News, no Band News na área. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, vamos falar um pouco do Cruzeiro. Situação da equipe, para mim, se mostra interessante pela forma como o time vem se desenhando, o elenco vem se desenhando. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro aí. Um prazer estar aqui ao lado de você e eu estou muito feliz com o convite. Vamos lá, vamos trocar figurinhas sobre o Cruzeiro aí. Legal demais você ter aceitado falar com a gente. Cara, o Cruzeiro, assim, vamos fazer um balanço até agora da temporada do Cruzeiro. A gente pode dizer que é uma temporada não muito feliz, porque começou com troca de treinador, né? E o Cruzeiro não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. Como é que você vê esse início de temporada da equipe celeste até agora? Cara, o início é muito ruim, viu, Carlos? Eu, sinceramente, olhando para esse Cruzeiro, não imaginava que o Cruzeiro fosse ter um início tão ruim de temporada. Pelo contrário, a expectativa que a gente tinha por aqui era de que o Cruzeiro pudesse disputar o título mineiro, talvez até ser campeão estadual, que o Cruzeiro não é desde 2019, acho que já são 6 anos de títulos do Atlético. Então, a nossa expectativa aqui em Belo Horizonte era de que o Cruzeiro pudesse disputar esse título mineiro, vencer a competição e ter um início de temporada razoável. Até pela forma como as duas equipes começaram a temporada de 2025. Para quem olhasse de cara, falava assim, olha, o Atlético está remontando e o Cruzeiro conseguiu ser montado muito rapidamente. Então a expectativa era muito grande em cima desse elenco. Calhou de o time não conseguir render, a troca no comando técnico eu acho que foi interessante, porque para mim o Cruzeiro tem alguma chance agora de mostrar que essa troca aconteceu no momento, talvez não no melhor, mas num momento menos pior, porque o ideal para mim era que a troca acontecesse ainda no fim do ano passado, mas o Cruzeiro tem um elenco forte, eu acho que a mudança no comando técnico vai fazer com que esse time consiga jogar mais e, sinceramente, a expectativa em relação a esse Cruzeiro ela começa a crescer nesse momento, por mais que tenha ido muito mal no estadual. Porque aquele, né, Thiago, já ano passado, quando houve aquela ameaça de demissão do Diniz, o clima entre ele e a diretoria já praticamente era difícil de continuar, né? E aí mantiveram o Fernando Diniz para a temporada de 2025, e aí logo no início, depois de uma sequência de resultados ruins e atuações também não boas, já demitiram o Diniz. Era uma demissão que acabou se postergando um pouquinho, de certa forma atrapalhou um pouco o planejamento, apesar de agora, com a eliminação no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve aí um mês para se preparar com um novo técnico, né? Ó, eu não vou mentir, não. Primeiro, sobre o Diniz, eu sou um fã do trabalho dele. Só que eu acho que as coisas precisam ser reconhecidas, especialmente quando o técnico tiver feito algo de equivocado. O Diniz não conseguiu emplacar uma sequência de vitórias no Cruzeiro. Na atual temporada, ele ganhou um jogo. Um jogo. É muito pouco para o elenco que ele tinha à disposição. E aí, considerando também a passagem pelos Estados Unidos, quando o time foi disputar aquela pré-temporada, foi até celery nos Estados Unidos, o Diniz não conseguiu fazer com que esse time performasse. Mesmo na vitória, ficou faltando algo. O Cruzeiro, sabe, deixava a desejar o tempo inteiro. E aí, você olha para a temporada passada, 3 vitórias sob o comando do Diniz. Em 20 jogos, 4 triunfos do Fernando Diniz. É muito pouco. Eu sei que ele é um técnico que demanda mais tempo para entregar algo à equipe, mas não dava mais para esperar, não dava mais para aguardar e tentar simplesmente tapar o sol com a peneira para entender que o Diniz pudesse render algo. E aí eu já teria demitido no fim do ano passado. Acabou a partida contra o Juventude, o Cruzeiro já não tinha sido campeão da Copa Sul-Americana sob o comando do Diniz, embora tenha chegado à final com ele, Fernando Diniz. O Cruzeiro já não tinha vencido, não tinha conseguido a manutenção no grupo de classificação para a Libertadores do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não performava bem, porque se tudo isso acontecesse, os resultados não viessem, e o Cruzeiro estivesse jogando bem, beleza, tudo bem. A gente falaria assim, não, peraí, o Cruzeiro está jogando bem, tem como a gente esperar um pouco mais.
Só que o Cruzeiro estava jogando mal. E diante de jogar mal, era jogar mal, não rendia, não tinha bons resultados. Não tinha motivo para manutenção do Diniz. Eu sei que no futebol brasileiro a gente é muito precoce, às vezes, em relação aos resultados, mas infelizmente a gente tem um calendário horroroso que acaba exigindo que os resultados sejam mais importantes. Então, eu já teria demitido o Fernando Diniz no fim do ano passado. E aí, para mim, o estopim, que aí foge, transcende as quatro linhas, é a entrevista que ele concedeu depois da partida contra o Juventude no Alfredo Jaconi. A partir do momento que ele concede uma entrevista apontando o dedo para todo mundo, aponta o dedo para o Alexandre Matos, que é o CEO de futebol, aponta o dedo para o Pedro Lourenço, que é o presidente da SAF, aponta o dedo para o Paulo Pelaipe, que é o diretor executivo de futebol, e começa a apontar dedos, a atribuir responsabilidades. E tira dele, Fernando, a principal responsabilidade, que é não conseguir fazer o Cruzeiro jogar bola. Para mim, ali era o fim da linha. Ele não tinha mais condições de seguir como treinador do Cruzeiro, então eu teria optado pela saída do Diniz já no fim do ano passado. Pois é. E aí seguiu o Diniz, acabou demitido logo no início da temporada, demorou um pouquinho para contratar o Jardim, chegou o Jardim, teve esse tempo agora com a eliminação do Campeonato Mineiro para o América nos pênaltis de preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro. E assim, em termos de elenco, Thiago, o Cruzeiro teve a chegada do Gabigol, do Bolasie, mudou um pouco o ataque, né? O próprio Dudu, mas o grande investimento do Pedrinho foi feito ano passado, né? Como é que está esse elenco do Cruzeiro para essa nova temporada, com essas adições de jogadores que chegaram livres no mercado, mais aquele gasto que o Pedrinho fez ano passado numa janela bem pomposa do Cruzeiro, né? Pois é, então, Carlos, eu sempre olho para esse time do Cruzeiro e eu tento entender o que o treinador tem a dizer. E aí é interessante isso, porque o Leonardo Jardim disse à diretoria do Cruzeiro, e ele mesmo disse que o elenco é bom o suficiente para a disputa do Campeonato Brasileiro. Eu até acho que o elenco seja bom. Eu acho que tem alguns desequilíbrios. Eu, por exemplo, buscaria alguns reforços. Pensaria talvez na contratação de mais um atacante. Acho que o Cruzeiro precisa de um jogador que atue pelos lados do campo. Ele tem hoje um centroavante que para mim é muito interessante, que é o Gabigol. Tem um reserva, que é o Caio Jorge. Tem o Dudu para jogar pelo lado esquerdo. E tem o Wanderson para jogar pela direita. Mas eu acho que ainda é um pouco desnivelado o setor ofensivo. Se olha para os outros setores, já não tem tanto desníveis assim. A gente olha para esse time do Cruzeiro e consegue enxergar alguns jogadores, tanto no banco quanto no time titular, que são absolutamente úteis. Eu ainda acho que, além de um atacante que atue pelo lado do campo, seja pelo direito, seja pelo esquerdo, o Cruzeiro precisaria de um zagueiro. Mas, olhando para o elenco do Cruzeiro, a gente consegue enxergar pelo menos dois jogadores por posição. E aí, muito rapidamente, você olha para o gol, tem o Cássio, o Léo Aragão e o Otávio. Você olha para a lateral direita, tem o William Fagner. Você olha para a lateral esquerda, tem hoje o Vidalba, que é zagueiro. Foi contratado como zagueiro, mas está jogando como lateral esquerdo titular. E além disso, tem o Kaique e o Marlon. O Marlon nem sequer entrou contra o Red Bull Bragantino nesse jogo às vésperas do Campeonato Brasileiro. Então você olha, tem muita opção. Aí você olha para o meio-campo, tem Romero e Wallace para uma posição, tem Christian e Matheus Henrique para segundo volante. Você olha para a criação, tem Matheus Pereira e Eduardo. Então, você vai vendo nesse time do Cruzeiro muitas opções. Isso é inegável, indiscutível. O ponto é, são todas elas opções de qualidade? Eu acho que até a temporada passada, todas já tinham demonstrado que sim. Talvez os dois principais nomes que chegaram na atual temporada, eles tenham um pouco de desconfiança por não terem tido oportunidades em 2024, que são o Dudu, que joga pelo lado esquerdo do setor ofensivo, e o Gabigol, que é o centroavante. Mas ainda assim a gente sabe da capacidade dos dois. E nesse início de temporada, o Gabigol começa como artilheiro do Cruzeiro e o Dudu talvez seja um dos melhores dos reforços contratados, jogando pelo lado esquerdo do ataque. Então, hoje, eu olho para esse Cruzeiro e eu ainda tenho um pouco de cautela para dizer que, olha, não vai dar certo, olha, esse time foi mal montado, é totalmente desnivelado, desequilibrado. Eu acho que é um bom elenco, que carecia de uma melhora física. O condicionamento físico do Cruzeiro estava muito ruim no início da temporada, especialmente ali com o técnico Fernando Diniz. Além de carecer dessa questão física, era um elenco que talvez carecesse de um plano de jogo menos rebuscado, porque o Diniz gosta daquela ideia da saída de bola bem trabalhada, é absolutamente interessante. Não nego, eu já disse aqui, eu sou um grande fã do Fernando Diniz e acho que ele tem muita qualidade. Mas no Cruzeiro é inegável que não deu certo. E ele não conseguiria, porque
perfil dele, Fernando Diniz, ele não conseguiria fazer esse time jogar de forma diferente. Então, por isso que eu teria o demitido, e acho que o elenco do Cruzeiro é forte o suficiente para se encaixar na forma de jogo do técnico Leonardo Jardim. Acho que foi um pouco o que aconteceu com o Fluminense também, né? De um certo momento ele conseguiu fazer com que o jogo dele fluísse daquela forma, daquela ideia que ele tem, mas depois ele não conseguiu adaptar o modelo de jogo dele a novas situações e é um elenco que já não estava assimilando aquilo, né? O Cruzeiro, o elenco não assimilou aquilo e acabou que não teve outras alternativas. Então, acabou bem engessada a equipe do Cruzeiro. Agora, falando de um jogador desse elenco do Cruzeiro específico, o Matheus Pereira. Como é que é a situação do Matheus Pereira? A gente sabe que ele já declarou que queria sair, acabou não saindo, depois o Cruzeiro vendeu, mas não deu tempo de vender. Como é que está o Matheus Pereira hoje no elenco do Cruzeiro? Como é que está a cabeça do Matheus Pereira? Óbvio que você não vai entrar na cabeça do jogador, mas pelo que você ouve ele falando nas entrevistas e pelo que você vê ele em campo, como é que está o Matheus Pereira hoje e qual a importância dele também para o elenco do Cruzeiro? É curioso isso, porque o Matheus Pereira talvez tecnicamente seja o melhor jogador desse elenco cruzeirense. Você olha para todo mundo, mesmo os grandes nomes, Dudu, Gabigol, o próprio Matheus Henrique, que para mim é o melhor jogador do time hoje, o Matheus Pereira talvez seja tecnicamente o com mais qualidade. E isso para mim é algo basicamente indiscutível. Eu não tenho dúvidas da qualidade do Matheus Pereira. O problema do Matheus Pereira, ele é muito mais psicológico, ele é muito mais anímico, ele é muito mais em relação à vontade de estar no Cruzeiro. E aí eu acho que isso é emblemático, porque, vamos lá, o que aconteceu recentemente. O Matheus Henrique foi entrevistado recentemente por um podcast, eu não vou lembrar qual, então eu peço mil desculpas. E quando foi perguntado sobre voltar ao Brasil, o Matheus Henrique fez um elogio ao Cruzeiro e disse que a volta ao Cruzeiro foi uma bênção. Esse Matheus Henrique, que não é cruzeirense desde a infância, não tem uma relação tão próxima com o Cruzeiro ainda, chegou em julho do ano passado. E aí você olha para o Matheus Pereira. Matheus Pereira, na última entrevista que ele concedeu, ele fala sobre o desejo de criar o filho na Europa, sobre o desejo de ir embora. E aí o Matheus Pereira faz todo aquele escarcéu para deixar o Cruzeiro e acaba permanecendo. O grande problema do Matheus Pereira não é o futebol, não é a compreensão do estilo de jogo, não é a compreensão do que pede o técnico, não é isso. O Matheus Pereira tem um problema grave, e para mim ele é anímico, e nem vou te falar psicológico, propriamente dito, embora ele já tenha dito que teve problemas psicológicos. O problema do Matheus Pereira é anímico, não é técnico. O Matheus Pereira precisa ser um cara mais regular nas entrevistas, na forma de lidar com as pessoas. Eu acho que tudo isso vai poder ajudá-lo a reconquistar torcida e comissão técnica. Uma coisa que é importante, depois de todo aquele cenário em que ele vai ou não vai jogar no Zenit, no fim de fevereiro, a janela, salvo engano, se encerrava no dia 20 de fevereiro. Depois de todo aquele cenário, vai ou não vai para o Zenit? Fica ou não fica no Cruzeiro? Depois de tudo aquilo, o Matheus Pereira, eu conversei com uma fonte do Cruzeiro, conversei com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro, e o que essa pessoa da diretoria me disse é: o Matheus precisa reconquistar as pessoas aqui no Cruzeiro, precisa reconquistar a torcida, precisa reconquistar a diretoria, precisa reconquistar a própria comissão técnica, que é recém-chegada. Por que ele precisa fazer tudo isso? Porque faltou ao Matheus Pereira habilidade para lidar com o microfone, cara. E assim, eu conheço o assessor de imprensa do Matheus. O assessor de imprensa do Matheus é muito bom. É o Cleison. Ele é muito bom, cara. Então falta, talvez, ao próprio Matheus entender que a fala no microfone tem muito poder em relação ao que a torcida vai pensar dele. A forma como ele vai se expressar, a forma como ele vai dizer e falar do Cruzeiro, tem muito poder em relação à forma como ele vai ser recebido pelo torcedor. Hoje, o torcedor ainda não está 100% aberto para perdoar o Matheus Pereira. Ainda existe uma desconfiança. É claro, se ele vai, começa bem a temporada, faz bons jogos, faz gols, dá assistências, ele consegue recuperar essa confiança. Mas hoje não existe confiança, não existe relação. E assim, eu acho que isso fica ainda mais nítido e notório quando o Matheus deixa de ser um titular absoluto desse Cruzeiro. Tudo bem, ele ficou fora da partida contra o Red Bull Bragantino por causa do nascimento do filho. No entanto, o técnico Leonardo Jardim já desenhou em alguns jogos treino o time sem a presença do Matheus. E ele não desenha sem a presença do Gabigol, ele não desenha sem a presença do Dudu. Quando faz isso em raríssimos momentos, raríssimas ocasiões.
Então eu olho para isso e eu falo, poxa, o Matheus perdeu de fato a confiança e a credibilidade nos bastidores do clube. E assim, você está falando da montagem do elenco e do time, na verdade, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Como é que você, Thiago, acredita que vai montar o time, o Leonardo Jardim, pelo que tu conhece do treinador e pelo que tu andou sondando aí e viu até agora dele? Tá, vamos lá. Olha que curioso. Ele vai ter mais de uma ideia de jogo para escalar. É curioso isso, porque, vamos lá, a gente viu o Abel Ferreira chegando ao Brasil e ele montando um Palmeiras que a gente conseguia desenhar praticamente do 1 ao 11. Claro, a gente desenhava esse Palmeiras, mas não quer dizer que necessariamente seria só aquele Palmeiras. Em alguns momentos ele fez variações táticas. Jogou com 3 zagueiros, jogou com 5 jogadores na linha de defensiva, jogou com 4. Ele ia variando e alternando isso. A gente viu o Jorge Jesus no Flamengo montando um Flamengo de fato, esse sim, do 1 ao 11, durante uma temporada inteira. E era aquilo. Um Botafogo próximo de ser um Botafogo titular ali do 1 ao 11 com o Arthur Jorge. Eu estou citando outros técnicos portugueses para tentar explicar um pouco sobre a diferença do Léo Jardim em relação a eles. O Jardim quer, nesse momento no Cruzeiro, ter um plantel e um time com 15, 14, 16 jogadores. Quando a gente fala de 16 jogadores, é óbvio, vai ter os 11 em campo e 5 que possam entrar frequentemente e suprir essas ausências em uma eventual partida. Mas se a gente conseguir entender mais ou menos o que seriam os 11 titulares do Cruzeiro, eu vou muito parecido com o que ele entrou para enfrentar o Red Bull Bragantino. Ele entra talvez no que seria um 4-2-4, um 4-4-2, vai variando de acordo com a fase da equipe. Na fase ofensiva, 4-2-4. Eu quero. Assim, a gente olha e fala, cara, é um time absolutamente ofensivo. Na fase defensiva, um 4-4-2, com até o Caio Jorge voltando um pouquinho mais. Mas ele montou o Cruzeiro para enfrentar o Red Bull Bragantino da seguinte forma: ele tinha o Cássio no gol, ele tinha o William no lateral direito, esse William no lateral direita tendo um pouquinho mais de liberdade para chegar ao setor ofensivo quando o Cruzeiro tem a posse de bola. Na zaga, um Cruzeiro com Jonathan Jesus e Fabrício Bruno e o Lucas Vidalba, que embora seja zagueiro na nomenclatura do elenco cruzeirense, tem atuado como lateral esquerdo. Então, o Lucas Vidalba é o cara que fica um pouco mais. E às vezes, em alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele faz aquela linha de 3 defensores, especialmente quando o Cruzeiro tem a bola e quer liberar mais jogadores para atacar. E aí, à frente dessa linha defensiva, estão o Wallace, desculpa, e o Matheus Henrique. Até acho que, muito em função do mau jogo, mau desempenho desses dois jogadores que jogaram no meio-campo ali, logo à frente da defesa, o Cruzeiro não conseguiu ter uma partida ainda melhor contra o Red Bull Bragantino, mas já é um desenho, um esboço de time que me parece interessante. Então tá ali o Wallace e o Matheus Henrique, aberto pela esquerda o Dudu, aberto pela direita o Wanderson e centralizados o Caio Jorge e o Gabigol. Com o Gabigol tendo uma liberdade que em muitos momentos com o Fernando Diniz ele não tinha, de voltar, trabalhar, pensar na criação do jogo e tendo essa mobilidade, me parecendo estar com vigor físico melhor do que ele estava no início da temporada. Então, eu gostei desse desenho tático do Cruzeiro e acho que o técnico Leonardo Jardim desenhará o Cruzeiro em suma desta forma, mas isso não quer dizer necessariamente que o Cruzeiro vai jogar só dessa forma. O Cruzeiro vai ter outras variações. É possível, por exemplo, sair o Caio Jorge e entrar o Matheus Pereira. E aí o Cruzeiro joga com uma trinca de meio-campistas. Ou sair o Caio Jorge e entrar até um volante. Entre o Lucas Romero, 2 volantes, o Matheus Henrique tendo um pouco mais de liberdade de flutuar para o setor ofensivo. Ou então entre o Christian, aí o Cruzeiro tem 2 meio-campistas que são volantes, que são o Christian e o Matheus Henrique, que conseguem ir e voltar, o que muitas vezes chamam de box-to-box. Mas então eu consigo enxergar uma gama de variedades nesse time do Cruzeiro, mas a princípio, o que me parece, a formação que o Cruzeiro vai usar desde o início vai ser essa, que é quase um 4-4-2, com o Dudu pela esquerda na linha de 4 do meio campo. Dudu pela esquerda e o Wanderson pela direita. E assim, Thiago, de tudo que a gente falou, de tudo que a gente analisou aqui nesses 20 minutos que a gente está conversando, para ti, em resumo, qual que é a briga do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela. Eu acho que o Cruzeiro briga na parte de cima da tabela. Talvez não pelo título, por ser o início de um trabalho, mas eu acho que o Cruzeiro tem força, qualidade de elenco e um bom treinador
para brigar entre os 6 primeiros colocados e garantir uma classificação direta até para a Libertadores, para a fase de grupo da Libertadores. É claro, isso tudo vai depender de como o campeonato vai se desenhar, porque às vezes o campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana, está lá em cima também do brasileiro, e aí vira G9, e aí virar G9 classifica até 7 para a fase de grupos. Então eu tô crendo que o Cruzeiro consegue uma classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Agradecendo demais aqui ao Thiago Fernandes, a gente vai deixar as redes sociais dele na descrição. O Thiago Fernandes que está no site Gol, está no Donos da Bola da Band e também na Band News, no Band News na área. Thiago, muito obrigado por ajudar a gente a conhecer mais essa equipe do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro. Eu que agradeço pelo convite, Carlos. Eu peço até desculpa, eu falo demais, meu irmão. Você pode me cortar todas as vezes, tá? Tô até aqui preocupado. Mas eu falo demais, tentei deixar o mais detalhado possível para que todo mundo que quer conhecer um pouquinho do que é esse Cruzeiro possa saber. E assim, velho, admito, eu tenho acompanhado muitos os jogos do Cruzeiro, bastante os treinos. Fico muito feliz pelo convite.